Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal e o papo de hoje é sobre relacionamento ioiô. Então se você tem um relacionamento que termina e volta toda hora, esse vídeo é especial para você. Mas antes de começar com o nosso papo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo diariamente, tá? E para você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mila Murta, expert em relacionamento, e aqui no canal você vai ver tudo que você precisa saber para atrair um relacionamento saudável de verdade. Então, bora pro que interessa, bora pro assunto de hoje. Mila, como lidar com relacionamento ioiô? Aquele termina e volta, aquele chove e não molha, né? Quando você briga com a pessoa, termina, some, depois volta como se nada tivesse acontecido. O que a gente pode observar sobre essas relações, né? Geralmente são duas pessoas muito imaturas emocionalmente. Por quê? Porque quando você tem um problema na relação, e isso é totalmente natural, né? Porque são pessoas diferentes, com referências diferentes, criações diferentes, que vivem em mundos diferentes. Então, naturalmente, os conflitos vão acontecer. Se acontecem dentro da nossa própria família, imagina com uma pessoa que foi criada por uma família diferente. Então, o conflito, a discussão, né, é natural. Mas a pessoa madura emocionalmente, ela senta para conversar sobre esses problemas, né? Ela não simplesmente explode ou emburra a cara, sabe? Eu era muito assim quando eu era adolescente. Eu tava achando ruim uma situação ali na minha relação, no meu primeiro namorado, e eu emburrava a cara e eu queria que ele adivinhasse por que eu tava com raiva. Eu queria que ele me pedisse desculpa, sendo que ele nem sabia onde foi que ele errou. Então, não tinha comunicação. E uma relação para ela evoluir tem que ter essa comunicação livre, aberta, sabe? Você se sentir à vontade para você contar para o outro como você está se sentindo. Se você não tem essa liberdade dentro do relacionamento, talvez você não esteja tão conectada com essa pessoa, né? Talvez vocês não estejam tão em sintonia assim. Se você tem dificuldade, principalmente porque uma coisa é você saber conversar de coisas boas, né? Aquela conversa leve, vocês ali estão em sintonia, vocês estão se divertindo, mas é principalmente aquela habilidade de ter conversas difíceis, de falar de coisas complicadas, né? Aquela conversa chata ali, falar sobre aquilo que tá te machucando, falar pro outro sobre como você se sente com base no comportamento do outro. Né? E a partir disso, dessa consciência que você vai trazer nessa relação, de falar com clareza dessas coisas difíceis, que você vai conseguir deixar o outro saber como você se sente e dar a oportunidade dessa pessoa fazer diferente. Né? Quando a pessoa tem essa consciência do quanto uma atitude que talvez para ele fosse inofensiva, aquilo ali, né, te deixa muito mal, uma pessoa que gosta de você vai buscar uma maneira de evitar fazer isso de novo. Então, ter essa comunicação aberta é fundamental. Então, eu vejo que vários casais têm, né, esse buraco aí na relação. Por que os casais não conseguem evoluir, não conseguem crescer, não conseguem, né, se fortalecer juntos? Porque eles não passam por essa turbulência, né? Eles não resolvem os conflitos, eles ignoram os conflitos. E aí, como é que acontece? Tem uma discussão, tem um problema, ao invés de resolver o problema, termina. Eles não conseguem lidar com a frustração, com a rejeição. Então a melhor maneira é acabar tudo de uma vez, né? A pessoa vai lá, explode, termina. Não, então, se você não quer do meu jeito, então não vai ser de jeito nenhum. Eu vou embora, você vai pro seu canto, bloqueia a pessoa e vida que segue. Só que o relacionamento ioiô ainda tem uma particularidade, que a pessoa não só termina, né? Ela se separa por tudo, por qualquer coisa, e ela volta por nada. Né? Então, por não saber resolver as questões, lidar com os problemas, essas pessoas ignoram os problemas. Mas ignorar o problema não vai fazer o problema sumir. E aí, logo lá na frente, você cai na mesma discussão. E aí volta tudo de novo. Briga, termina, espera um tempo, volta como se nada tivesse acontecido. E aí fica nesse ciclo de vai, termina. E aí fica nesse ciclo de termina, volta. E aí as pessoas vão ficando cansadas, né? As pessoas que estão à sua volta, elas vão ficando cansadas desse tipo de relação, elas não levam vocês a sério. E as pessoas que vivem esse tipo de relação, elas tendem a romantizar isso. Não importa o que aconteça, no final a gente sempre vai ficar junto, no final a gente acaba, né, se rendendo um ao outro. Mas isso não é amor, né?
No fundo, o que vocês precisam como casal é de maturidade emocional. Talvez vocês não consigam adquirir essa maturidade porque nenhum dos dois está preparado o suficiente para virar essa chave, né? Se você quer uma relação madura, você deve agir como uma mulher madura. E se esse cara, o seu namorado, ele está agindo dessa maneira, é porque você está se deixando levar nesse tipo de relação. E aí, o que você precisa fazer para encerrar com esse ciclo, né? Você precisa sentir uma pessoa mais segura, você precisa focar mais em você, você precisa se fortalecer, né? Essa insegurança que você sente, esse medo de ficar sozinha, acaba fazendo com que você volte para essa pessoa, com que você invista nessa relação que não tem futuro, que não sai do lugar. E aí, por não sair do lugar, fica um atrasando a vida do outro. Então, talvez vocês precisem de um tempo sozinhos, separados, não necessariamente pensando em voltar lá na frente, mas para que vocês consigam amadurecer como um todo, né? Toda essa instabilidade na relação é um reflexo da falta de compromisso entre vocês, né? Da falta de união, de força, de sintonia de fato, é o que está faltando aí. Porque se vocês conseguissem conversar, vocês encontrariam um caminho. Um casal, quando está disposto, ele encontra um caminho, mas não é só a disposição, né? A dedicação para conversar abertamente, né? Para você expor ali as suas fraquezas, a confiança, todos esses pilares do relacionamento têm que estar envolvidos para que você consiga dar o próximo passo. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente, para você conseguir ter uma relação mais madura, você precisa se sentir segura, você precisa se sentir bem, precisa enxergar outras possibilidades. E eu não estou falando de outros relacionamentos, mas enxergar que a sua vida não vive em função do relacionamento em si, tá? Que a sua vida, ela é feita de outros fatores, de outras áreas. Então, às vezes, o medo de ficar sozinha faz com que a gente acabe se rendendo a esse tipo de relação e fique investindo naquilo. Ou então, aquela esperança, né, de acreditar que esse relacionamento é o relacionamento, você ficar com medo de estragar a história se envolvendo com outras pessoas e aí você não consegue desapegar dessa pessoa e não consegue seguir em frente. Essa esperança, essa expectativa faz com que você se coloque em banco de espera, né? Porque você já está acostumada com esse ciclo do vai e volta, do vai e volta, do vai e volta. Então você, às vezes, enxerga que, poxa, eu nadei para morrer na praia. Às vezes, relacionamentos de muitos anos, né? Que estão aí nesse chove não molha, eles têm esse peso, né? De, poxa, investir tanto para sair sem nada, mas aí fica aquele aprendizado de como lidar, de como evoluir. Às vezes esse relacionamento veio para te trazer essa consciência da sua própria imaturidade, da sua falta de habilidade com relacionamento, e não necessariamente você vai melhorar para este relacionamento. Talvez esse seja o gatilho para que você se prepare para um relacionamento lá na frente. Então, ter essa consciência de que voltar por voltar não faz o menor sentido, né? Tem que pensar o que mudou, o que está de diferente, encontrar uma solução para os problemas do casal, entendeu? Não é estar junto por estar, não é porque a gente tem que ficar junto, não, estar junto porque faz sentido para os dois, porque vocês fazem bem um para o outro. Porque se for para ficar junto, para ficar discutindo, para ficar um ignorando o outro, ou só para falar que tá junto, não faz sentido, né? A pessoa que deve estar ao seu lado é uma pessoa que venha para somar. Se não for para somar, é melhor ficar para lá, né? Então, talvez o que você precise é de espaço, de tempo para digerir o que está acontecendo, para identificar aí quais são os gargalos dessa relação, o que você precisaria melhorar, o que ele precisa melhorar, quais são os reais problemas, quais seriam as possíveis soluções, se de fato tem solução, se você está disposta a investir nisso e tentar ressignificar todas essas coisas para tomar uma atitude mais assertiva. E na maioria dos casos, voltar não vai fazer diferença nenhuma. O relacionamento ioiô, na maioria das vezes, está tão desgastado que o melhor a se fazer é deixar aquela pessoa ir e entender que a sua vida continua, tá? Que aquilo ali foi um episódio, mas você está num novo capítulo. Tá na hora de virar a página, certo? E vocês vão ter a oportunidade de crescer com pessoas diferentes, vivendo a vida diferente, cada um caminhando na sua própria jornada. Me conta aqui nos comentários, você já teve esse tipo de relação com a pessoa que terminava? Uma das coisas que eu observo também bastante são aquelas pessoas que, além de não saberem lidar com conflitos, né? Porque quando você está se relacionando com a pessoa, o relacionamento, as pessoas são como se fossem espelhos, né? E os conflitos que a gente tem
dizem muito sobre a gente, sobre o que a gente carrega dentro da gente, né? Então é um processo de autoconhecimento também se relacionar com o outro. E é difícil lidar com esses fantasmas, com o julgamento, com a percepção que a pessoa tem sobre você. E muitas vezes a pessoa traz à tona aquilo que você está tentando reprimir. Então, ter a humildade para lidar com isso e melhorar é algo muito desafiador, né? Por isso eu aconselho para vocês que vocês façam terapia, porque talvez você esteja vivendo isso há muitos anos, carregando isso de relação em relação, e está na hora de lidar com isso de frente, né? Parar de fugir desses fantasmas, parar de fugir desses problemas interiores aí que você está ignorando. E aí a gente cai naquele dilema, aquelas relações que, para não ter que lidar com o problema, a pessoa sempre fala em terminar. Se você é o tipo de pessoa, como identificar, né, se você é esse perfil? Se você é o tipo de pessoa que a qualquer problema, por mínimo que seja, você não quer discutir, não quer conversar, você foge dessas conversas difíceis e sempre levanta a bola de terminar, você não está preparada para um relacionamento, tá? Quando você escolhe estar com alguém, terminar deve ser a última opção, é o último caso, né? Os desafios vão aparecer, você tem que ter consciência disso. O seu foco deve estar na solução do problema e não em se livrar do problema. Então, quem está pronto para se relacionar, entende que se eu estou disposto, se é recíproco, se a gente está junto, a gente vai encontrar uma solução. Então, assim como você deve pensar assim, você deve buscar um parceiro que tenha essa mesma mentalidade, que busque sempre encontrar soluções. E é a partir do momento que você vai superando esses desafios da relação, a sua relação vai evoluindo, vai se fortalecendo e vocês vão ficando cada vez mais unidos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E ó, eu vou deixar um convite especial para você que ainda não é minha aluna do curso Código Magnético, que é o meu curso de desenvolvimento pessoal voltado para mulheres que querem se conectar com gente interessante através do Instagram. Então, para você que acha que não tem homem, né, que não tem gente interessante no mundo, o que você precisa é de visibilidade. Você vai dominar todas as ferramentas do Instagram para atrair pessoas incríveis e se conectar com elas. Para mais informações, clique aqui no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Um beijo grande e até a próxima!